Olha, estatísticas mundiais a respeito da infertilidade mostram que, em média, 15% dos casais que desejam engravidar apresentam algum tipo de infertilidade e, durante muito tempo, os empecilhos eram todos atribuídos às mulheres. Isso é uma falácia. E só recentemente passaram a fazer parte do universo masculino. Então, nós vamos saber mais sobre isso e, assim, seu tão desejado bebê pode vir rapidinho. Quem nos ajuda é o urologista do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, especialista em medicina reprodutiva, Daniel Zilberstein. Obrigado por ter vindo, Daniel. Você está bom, querido? Obrigado. Eu que agradeço. Lisonjeado pelo convite. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Essa é uma história que nós vamos passar limpo aqui, porque também era perverso em relação às mulheres, né? Bom, Daniel, aqui no Brasil é muito pouco discutido, né, a infertilidade masculina. Quais são as principais causas que geram a infertilidade no homem? Bom, se a gente for buscar uma causa, a principal causa, sem dúvida nenhuma, é uma doença chamada varicocele. A varicocele são varizes das veias, assim como as mulheres têm as varizes nos membros inferiores, né, existem as varizes no plexo anal e dá então as doenças hemorroidárias. Nós temos então as varizes na bolsa testicular, no escroto, que é chamado de varicocele. Tem a que dá um lado só e tem a bilateral, né? A varicocele geralmente é bilateral, porque é uma doença venosa. Tá. Então, como uma doença venosa, ela tem um espectro de realmente, né, a grande maioria das vezes, estarem alteradas. O que é a varicocele? É a dilatação das veias com refluxo venoso. Então, com o tempo, o testículo ele começa a ficar aquecido, né? Porque ele não consegue, as veias, como estão danificadas, o fluxo sanguíneo não consegue retornar, começa a aquecer esse testículo e, com o tempo, esse aquecimento vai gerar uma baixa produção de espermatozoides, mas não só em quantidade, também em qualidade. Entendi. Bom, é muito comum o homem não ir ao médico brasileiro, não, acho que no mundo inteiro, o homem não vai ao médico, é uma coisa difícil. O meu urologista é lá do Einstein também e só tomo dura dele. Eu não vou, enfim, mas eu tenho que ir. Eu tenho sido um pouco mais comportado. Mas o homem não vai ao médico. E esse cenário, me parece, como um cara que é operário da comunicação, eu tenho certeza de que isso vai ser mudado ou precisa ser mudado. Agora, por quê? É bom perguntar para um médico por que essa ausência dessa trupe masculina dos consultórios médicos? Rony, aí a gente vai entrar em algo muito maior do que a gente imagina. Quer dizer, nós estamos saindo agora do Novembro Azul, né, que é o mês dedicado à saúde. Nós fizemos aqui no universo masculino. Pauta, Exatamente. E em setembro, a própria Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, lançou também, foi uma campanha inédita no país, foi uma campanha de cuidar da saúde dos adolescentes masculinos. Tá. Né? Porque as meninas, quando menstruam, quando entram na puberdade, o que elas fazem? Quase que de imediato vão diretamente ao ginecologista para fazer toda uma avaliação da saúde, conversar sobre todas as alterações existentes na peripuberdade. E o menino vai para onde? Para lugar nenhum. Para lugar algum. E essa é uma questão importantíssima, porque... E aí eu vou voltar no que tu comentaste, em relação a, puxa vida, o homem não vai no urologista. E realmente ele não vai. Ele não vai porque ele não tem a tradição de ir ao médico. Porque quando ele tenta os 12, 13, 14 anos, ele não vai a lugar algum. Ele não vai no urologista, que seria um médico que poderia também fazer o mesmo papel que o ginecologista tem com as suas meninas. Então, existe a falta de cultura. Então, isso é muito maior do que simplesmente, não vou ao médico, não tenho realmente o hábito de ir. Mas isso vem desde lá dos pais que não levam seus meninos ao urologista para fazer uma avaliação tradicional. E voltando na doença varicocele, que é a principal causa de fertilidade masculina, a varicocele é detectada exatamente na puberdade. É ali que ela aparece. Então, eu desconhecia isso completamente. Rony, veja bem, uma consulta simples com um urologista com seus 13, 14, 15 anos, nós podemos detectar uma doença que é feita no consultório, um exame físico, um exame simples, nós podemos detectar uma doença que hoje é a principal causa de infertilidade masculina. As coisas se encaixam. E mais, olha, tem essa grande preocupação com a próstata. Todos nós homens temos isso.
essa preocupação com a próstata, né? Eu mesmo tenho uma hiperplasia benigna, com a minha idade eu tinha que ter mesmo. E eu vou religiosamente ao urologista pelo menos uma vez por ano. Já acho que é até demais, mas eu vou uma vez por ano. Mas as pessoas não se preocupam com o resto. Isso é que é muito complicado. E, por incrível que pareça, eu não sei se é verdade, eu andei lendo, para não falar bobagem aqui, a saúde do sêmen fala muito sobre a saúde do homem. Ou seja, se a qualidade for baixa, outras doenças podem ser desenvolvidas. Eu li isso, não sei se é verdade. É verdade ou é mito isso? Não é mito. A grande verdade é que muitas vezes a infertilidade masculina é a expressão de alguma doença. Ah, tá. É aí que está a relação. Não é que a baixa produção de espermatozoides vai gerar alguma doença. Entendi. A baixa produção ou a baixa qualidade de espermatozoides que vai levar o homem a ter infertilidade pode ser devido a alguma doença de base. Então a gente pode pensar, por exemplo, em diabetes, Tá. a gente pode pensar em pacientes hipertensos. O tumor de testículo está associado, por exemplo, a uma baixa produção de espermatozoides. Nós podemos fazer diagnósticos de tumor de testículo numa avaliação de infertilidade masculina, onde a expressão desse tumor simplesmente é a infertilidade, é a baixa produção de espermatozoides. Entendido. Bom, vamos voltar àquela história de a gente pelo menos propagar isso aqui, que o homem ele deve se cuidar como um todo. Não é? Assim, a sua vida sexual e a capacidade de reprodução vão ser mantidas saudáveis. Eu falo do meu urologista. Eu vou lá uma vez por ano e tal, mas que cuidados o homem deve tomar? É uma vida saudável, né? Basicamente uma vida saudável. É uma alimentação que seja uma alimentação equilibrada. Não precisa ser xiita em relação a alimentar, só comer verduras, só comer frutas. Não, uma dieta equilibrada, mas basicamente com poucos alimentos processados, poucos alimentos industrializados. Quanto menos nós ingerirmos alimentos processados, alimentos industrializados, isso é um bem que nós fazemos para a nossa própria saúde. Atividade física regular. Claro. Evitar tabagismo, evitar o uso do álcool em excesso. Obviamente, evitar as drogas ilícitas, maconha, cocaína. Essas drogas são muito relacionadas à parte que gera realmente... O cigarro, então, é a droga que mais se tem estudo relacionado à infertilidade masculina. Ah, sim? É. Que a gente sabe de câncer de bexiga, sabe de um monte de outras coisas, de câncer de pulmão. São mais de 2.000 substâncias nocivas à saúde. Meu Deus do E céu. é interessante que o cigarro, Rony, ele deposita substâncias como cádmio, chumbo, metais pesados dentro do parênquima testicular, dentro do tecido do testículo. E isso nunca mais sai. Então, o indivíduo que fuma, o tabagista pesado, ele até pode parar o cigarro e, claro, vai melhorar muito a sua saúde. Mas o estrago em relação ao depósito dessas substâncias no testículo... Já foi feito. Já foi feito. Já foi feito. Olha, eu acredito, é o que você deve receber no seu consultório, um monte de perguntas, que o homem não vai, mas quando vai pergunta tudo. E eu tenho uma aqui que, não sei quem é que mandou essa, porque não tem o nome aqui, mas de qualquer maneira está aqui. Se o homem tiver que retirar um dos testículos, isso reduz a produção de esperma? Essa é uma pergunta frequente. E a resposta ela volta ao que eu já tinha comentado. Por que nós estamos retirando esse testículo? Porque foi um tumor de testículo encontrado? Porque teve uma torção de testículo? Porque era um testículo chamado criptorquídeo, um testículo não descido na bolsa testicular? Sim. Essas três causas, criptorquidia, tumor de testículo e torção de testículo, estão relacionadas a uma baixa fertilidade. Então, retirando ou não esse testículo, esse homem ele tem uma chance muito grande de ser infértil. Então, não é pelo fato de apenas tirar um testículo que esse homem vai ficar infértil ou vai ter menos produção de espermatozoides. É a gênese disso. Existe uma alteração genética compartilhada com essas doenças que também estão associadas à infertilidade masculina. Olha, eu queria falar sobre a saúde, né, dos espermatozoides. Nós temos até uma ilustração para mostrar. Roda aí, Tatá. Não sei se aqui, está aí. Saúde dos espermatozoides. Estudo norte-americano revelou que homens que usam cuecas largas
tem maior concentração de espermatozoides. Isso é verdade? A base disso é o aquecimento. Ah, tá. Tudo que gera aquecimento testicular vai gerar um estresse térmico, que gera por si um estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Muita produção de radicais livres e pouco sistema antioxidante ativo. E aí gera um desequilíbrio, e aí gera morte celular e perda de espermatozoides. Certo. Isso, evitar banhos quentes? Não precisamos ser tão drásticos assim. Não. Dá para tomar banho quente, mas a exposição talvez longa, como está aqui escrito, e as saunas, né? As saunas. As saunas. Tem alguns estudos relacionando a sauna, o abuso da sauna em homens jovens, devido ao aquecimento global do corpo e, obviamente, também da bolsa testicular e do testículo, sim, claro, levando a uma infertilidade masculina. Uau! É isso aí. O que mais? Ciclistas? Ciclistas. Ah, tá. Bom, para ter Tanto que a gente, para fazer um exame de PSA, não pode andar de bicicleta. Não deve pelo atrito, realmente. Mas esse andar de bicicleta tem que ser realmente para profissionais. Né? Não andar de bicicleta de lazer. Isso não vai gerar uma baixa produção de espermatozoides. Agora, aqueles ciclistas que pedalam mais de 100 quilômetros 3, 4, 5 vezes por semana, talvez esses possam ter alguma alteração pela fricção, gerando novamente o calor. Porque o problema é o calor. O problema, a gênese é o calor. Tem mais uma, não? Tem? Tá aí. Notebook na mesa. Beleza. O notebook é o calor e também, eventualmente, as ondas eletromagnéticas que podem, né, também estar associadas. Assim como o celular. Eu estou com o meu celular no bolso, olha, vou pedir licença, vou tirar o celular do bolso, vou deixar aqui, porque as ondas eletromagnéticas também podem atrapalhar com o tempo a produção de espermatozoides. Meu Deus, tanta coisa. Aqui, tabagismo, sedentarismo, estresse, obesidade. Isso aqui é uma listinha que eu tenho. Isso não deve fazer bem a ninguém mesmo, né? Exatamente. Mas o grande desespero do homem não é necessariamente a fertilidade, mas a impotência. Isso aí prejudica de alguma maneira? A impotência em si não prejudica, digamos, a fertilidade. Claro que pode prejudicar a relação sexual. E aí, claro, se não tem a relação, vem a infertilidade como consequência. Mas a impotência, especialmente em homens jovens, ela tem um outro significado. Porque a impotência, a dificuldade de ereção em homens jovens de 40, 45 anos, pode ser o início de uma doença importante chamada aterosclerose, né? Que é a gordura nos vasos. Isso leva a uma obstrução. E a grande atenção que os médicos e os pacientes devem saber disso é que, se existe obstrução na artéria peniana, também pode ter obstrução nas coronárias. Uau! Então, muitos homens acabam fazendo um diagnóstico de doença coronariana por início de uma impotência, especialmente em homens mais jovens. Bom, os exames que os homens devem fazer em periodicidade, né? Tem que ir mesmo. Quais são? Depende da idade. Né? Homens jovens seriam exames normais, né? Hemograma, colesterol, função renal, o espermograma, para saber como as coisas estão indo, especialmente se ainda não tem filhos. Né? E acima de 45 anos, nós temos que associar sempre o PSA. Né? O PSA com o toque retal. O toque. Né? Nós ainda precisamos... Para mim é muito mais importante o toque do que o PSA. Quantas vezes eu fiquei assustado com o PSA? Era uma bobagem qualquer que eu tive, né? Uma inflamação. Uma inflamação, uma prostatite pode aumentar o PSA e não significar uma doença ruim. Claro. Agora, o toque retal, o senhor comentou. Rony, o toque retal é fundamental. Também acho. Né? As pessoas brincam muito com o toque retal, mas o toque retal realmente ele é fundamental no diagnóstico precoce de um câncer de próstata. Nós não temos como prevenir um câncer de próstata endomédico, nós temos como fazer uma detecção precoce de um câncer de próstata. Fazendo a detecção precoce de um câncer de próstata, nós temos mais de 90% de chance de cura. Praticamente essa é a questão. 100% da cura. Essa é a questão. Bom, Daniel, gostei muito dessa nossa conversa. Eu queria pedir licença para mandar um beijo para a Suzete, posso? Pode, por favor. Tenho certeza que ela vai gostar muito. Suzete, um beijo. Suzete é a mãe dele, que assiste o programa. Olha que belezinha, né? Nós nos conhecemos hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença do urologista, especialista em fertilidade humana, que é o Daniel Silverstein, a quem eu agradeço muito. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite, foi uma honra.